Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Anderson Carioca. Rapaziada, rodada 31, fizemos aí 83,75 num total de 2.273. Pontuação boa para a rodada, né? Pontuação que a gente considera legal, né? Não é ótima, porque se tivesse feito uns 100 pontos ali seria uma pontuação ótima, porque a média dos cartoleiros ficou em 48 pontos. Então quase que dobramos a pontuação, e é isso, tentando tirar a diferença nas ligas. Agora chegamos na rodada 32, são 7 finais e bora que bora armar aqui o nosso time para essa rodada. Lembrando para vocês que o mercado fecha às 15 horas e 59 minutos do sábado. Esse jogo da sexta-feira aqui não vai valer por cartola, né? E teremos a escalação, né, de RB Bragantino e Cuiabá. RB Bragantino agora com Seabra, né? Este Cruzeiro. Então, para mim, o RB aqui é favorito, né? Tem peças ali que a gente pode apostar até mesmo no tiro curto. Então, ficar de olho nesse RB, viu? Então, para mim, favorito 60-40 para Vitória e PSG. Atlético Paranaense, que venceu o Cruzeiro 3-0, né? Saiu da zona de rebaixamento. Tem algum desfalque ali, talvez o Madison, talvez ali o Carnóbio, o Mastriano, que não pode jogar, mas para mim, Atlético Paranaense favorito aqui, 60-40 para Vitória. Vamos 6,5, né? Não teremos escalação do Atlético Paranaense, não teremos escalações de Juventude e Fortaleza, né? Pra galera que é sócio do plano do Carioca, a gente provavelmente vai trazer essa escalação do Fortaleza. Então, Juventude e Fortaleza, um jogo bem aberto aqui pra mim. O Fortaleza aqui em terceiro colocado no Brasileirão, vem de um empate contra o Palmeiras, né? E Juventude ali, né, na zona de rebaixamento. Então, Fortaleza vai tentar sobressair desse resultado. Pra mim, um jogo aberto, pra mim um jogo de mais de 1,5, mas eu acredito na vitória do Fortaleza. Corinthians e Palmeiras, para mim, um jogo muito aberto. Corinthians joga hoje pela Sul-Americana, né? Contra o Racing, jogo aí depois tem esse jogo aqui, o desgaste de jogadores. Mas para mim aqui, mesmo sendo na casa do Corinthians, para mim o Palmeiras brigando pelo título, descansado. Para mim o Palmeiras favorito para a vitória. Internacional, o favorito da rodada contra o Criciúma, que você vai ter que ter um cara no sistema defensivo, tem que ter um no meio, tem que ter um no ataque, ou dois, sistema defensivo, ou dois. Então, Inter é o maior favorito da rodada, está em quinto colocado, numa ascendência muito grande, performance muito boa, jogou um jogo atrasado contra o Flamengo, 1-1, poderia ter vencido o jogo, né? Então, tá aí o Internacional, o maior favorito da rodada. Um jogo aqui bastante aberto, o Bahia aí, sétimo colocado contra o São Paulo aí, sexto colocado, que empatou com o Criciúma, né, fora de casa. Então um jogo aí que São Paulo, se tiver imaginando ainda, tentando vaga na Libertadores, tem que vencer, que é um confronto direto, para que eu veja um jogo também de ambos marcam ou empate para mim aqui. Aí, se eu fosse colocar aqui na pós-esportiva, né, ambos marcam, né, ou empate Bahia também seria interessante. Botafogo e Vasco. Botafogo também um dos favoritos da rodada contra o Vasco. Botafogo aí que descansou Luiz Henrique, descansou Igor Jesus. Botafogo está na final da Libertadores, então no tapetinho aqui é muito complicado ganhar o Botafogo. Então para mim Botafogo um dos favoritos. Cruzeiro e Flamengo, né? Queria falar desses dois jogos aqui, ó. Queria mostrar para vocês que Flamengo e Atlético Mineiro, dia 3, certo? Opa, deixa eu mostrar pra vocês aqui, só um minutinho, calma. Ó, final da Copa do Brasil aqui, ó, dia 3 do 11, certo? Dia 3 do 11. E o jogo aqui, ó, do Flamengo e Atlético Mineiro é dia 6 do 11. 6 do 11. O jogo da final é dia 10 do 11. Então, vocês que vão escalar o time de vocês, né? Eu aconselho a jogadores de Flamengo e Atlético Mineiro, né, deixar um pouco de lado esse jogo. Desses 4 equipes aqui,
Um cara que eu ainda vejo com potencial é o William do Cruzeiro, lateral. Que a gente dá pra gente escalar ainda, pegar um Flamengo desse reserva. Não sei se vai ter o Ayrton Lucas ou o Alexandro ou alguém improvisado. Então o William aqui pra mim pode ser interessante pra gente escalar. Mas aqui pra mim Cruzeiro favorito contra o Flamengo, né? E aqui Atlético Goianiense com Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, se colocar o sub-20, pra mim Atlético Mineiro ainda é favorito. Beleza? Então, bora escalar o nosso time para a rodada 32, papai. Vou logo adiantar para o vídeo não ficar tão longo, né? Tem jogadores aqui que para mim são unânimes na rodada. Na lateral, ó, Pernambuco para mim aqui é unânime. No meio, Alan Patrick para mim é unânime. E aqui no ataque, para mim, Borré é unânime. Certo? Então, esses três caras aqui, você tem que ter no seu time. Certo? Carioca, quer dizer que esse Internacional é favorito assim? É. Treinador, para mim, Roger Machado. Roger Machado, top 1. Certo? A gente pode colocar um Arthur Jorge, top 2. Abel, talvez um Abel top 3. Mas para mim, Roger e em segundo, Arthur Jorge do Botafogo. Então, essa espinha dorsal aqui, a gente já começa com ela. Show de bola? Então, bora começar aqui com o goleiro. O Everton aqui contra o Corinthians, jogo duro, é mais para defesa. Um Cássio aqui também para defesa. Para mim, o Cruzeiro pode ser interessante na rodada. João Ricardo, um jogo mais duro. Vitória, a Juventude vem fazendo gol, então complicado. Hugo Souza também para defesa. John, para mim, novamente, para mim, top 3 para a rodada. Everson não. Marcos Felipe do Bahia para defesa. Cleiton, não tenho confiança. Léo Jardim para defesa. Rafael também não, né? Mas para defesa, Rocher, top 1. John, top 2. Gustavo Criciúma não. Roça aqui não. Walter, Pedro Rangel. Pronto. Então, Rocher, John, né? Para mim, um Cássio aqui também. Vale um Cássio. O Everton, né? E Cleiton do RB. Mais uma vez a gente vai com ele. Fase extraordinária. Média geral como mandante, né? Já 13 jogos sem sofrer gol, né? Quase 50% dos jogos sem sofrer gol. Tá com uma média aqui muito interessante. Então, o nosso goleiro vai ser John. Mas vamos botar aqui o filtro. Aqui, Fortaleza, eu acho que Santos, né? Custando 8, né? Vamos tirar aqui o filtro do Fortaleza. E vamos colocar aqui no nosso banco John do Botafogo. Chegamos aqui na lateral. O William, como eu falei para vocês, muito interessante para a rodada. Juninho Capixaba, acredito que muita gente vai colocar ele. Vai ser o mais escalado, Juninho Capixaba. Para mim, esses dois aqui tem muito potencial. Para mim, o William tem até um pouco mais. Vai pegar o time reserva do Flamengo, né? E o RB vai pegar o Cuiabá, mas a performance do RB não tá legal. Não tá legal. Então, a questão, o problema é só o Juninho Capixaba, né? Vitinho do Botafogo, para mim, interessante também. Gosto do Vitinho, 3. Aí o Wellington não, o Marlon ali pode ser interessante. Olha quem que o William vai pegar, ó. Ayrton Lucas, certo? Aí vem aqui Saraiva, o Rubens também aqui, ó. Interessante contra esse time do Atlético Goianiense. O Rubens pode ser muito interessante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quem vai jogar ali na esquerda. Ó, Romão, ó. Não, na direita, né? Tubarão. Vai bater o embate aqui com o Tubarão, o Rubens. E ele vai jogar mais avançado, ó. Aqui na lateral mesmo. Então, Rubens, Saraiva, Fux, Rabelo, Otávio, Paulo Vitor.
Alisson Palácio, então o Rubens também aqui pode ser interessante aqui em cima do Tubarão, né? Bruno Tubarão do Atlético Goianiense. Então é um jogador também pra gente ficar de olho, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Top 1, Juninho Capixaba. Top 2, William. Top 3, Vitinho. Top 4, Rubens. Pronto. Os top 4. Aí com o Bernabé ele já está escalado. 5. E aí, se fosse colocar mais um jogador aqui, para ousar, certo? Carioca, mas será que vai jogar? Tinga tá provável, Felipe Jonathan provável, Mancuso não tá provável, Felipe Jonathan está provável, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Mancuso e Emanuel Briggs. Mas Pacheco tá voltando. Tinga tá voltando. Felipe Jonathan tá provável. Certo? Então, esse cara aqui, na última aqui, ele fez 1,20, né? Perdeu o SG. Ele que foi o cara responsável por marcar ali o Estevão, né? Se vocês botar na pontuação do Estevão, se não fosse o pênalti, ele tinha feito 3 pontos. 3,60. 3,60. Então, para mim, o Mancuso jogou bem, marcou uma média como visitante de 4 pontos. Se ele segura SG, já vai para 9. Ele tem desarmes, ó, 11 desarmes já. Só tem 5 jogos, né? Então, 2 desarmes por jogo. Então, segurando SG com a média dele, com os desarmes, ele chega fácil aí a quase 10 pontos, ou mais de 10 pontos. Então, ficar de olho aí no Mancuso do Fortaleza, hein? Mancuso do Fortaleza. Seria a minha opção aqui para... Seria a minha opção para dar uma ousada. Mas aqui a gente tem que ter um cara do RB, cara. Juninho Capixaba, e acredito eu que se o Luan Cândido não jogar, e se tiver um pênaltizinho ali maroto, tem o Sacha para bater, né? Tem o Sacha. O Juninho Capixaba aqui pode ser interessante, pegando aqui, ó, o Matheus Alexandre ou o Gustavo Sauer no lado dele. Então o Juninho Capixaba, muita força, cara, muita força nesse time. Ia colocar até o William aqui pelo potencial, né? Ou o Vitinho do Botafogo, né? A princípio vamos fazer o seguinte. A princípio a gente vai colocar o William do Cruzeiro, certo? Então o William Cruzeiro. E aqui na nossa lateral aqui, já tem Bernabé, já tá ali o Wellington, Marlon, Alita. Vamos colocar aqui o... Tava falando também do Rubens, né? Falando do Rubens. Atlético Mineiro vai ser o jogo na quarta-feira. Então vou botar, sabe quem? Vou botar um cara que eu sei que eu posso ter... Um cara que eu posso ter escalação. Eu posso ter escalação. Vou botar ele aqui no meu banco. Mancuso. Certo? Então o Mancuso aqui. Como o Bernabé é mais barato, né? Então Bernabé, o William vai ser a nossa dúvida aqui. E coloquei Mancuso aqui no banco. Vamos tirar aqui o filtro. Chegamos aqui no nosso zagueiro. Gustavo Gomes perdeu SG aqui, mas fez 2,80. Teve oportunidade de fazer gol. Teve chance de fazer gol. Isso que tem que falar. Perdeu SG, mas poderia ter feito um golzinho ali, né? Aí Kaká também, pra mim, é um nome interessante para arriscar. A galera vai fugir do clássico. Kaká também não vejo tanto potencial. Adrielson ou Barbosa, pra mim, muito interessante para a rodada. Gosto desses dois, né? Adrielson ou Barbosa. Arbolenda aqui
Menos. Kaique Rocha. Kaique Rocha. Pode ser interessante, Kaique Rocha, viu? Na última aqui, 6,70. Vou até ver se ele tá provável. Né? Contra um Vitória. Kaique Rocha. Kaique Rocha, Thiago Heleno, Coelho, Fernando. Ou Esquivel, Filipinho, Eric. Interessante, viu? Interessante aqui o Kaique Rocha. Muito bom. Pode ser um nome muito interessante. Kaique Rocha para rodada. Wagner Leonardo. Ousadia aqui. Pedro Henrique. Pedro Henrique aqui, um cara do RB aqui. Interessante. A média não está muito boa. A média como mandante. 3,80. Já tem um gol. Né? Tem um gol. Desarme 26. 19 jogos. Cartão amarelo 3. Só 3 gols sem sofrer gol. Né? Pedro Henrique pode ser um nome interessante para a gente ter alguém do Cuiabá aqui, ó. Alguém do Atlético do RB aqui, viu? Novo técnico aí, né? Pode ser interessante também o Pedro Henrique, né? Mais aqui para baixo, Rodrigo não, Alexandre Barbosa já falei também que é interessante. Thiago Heleno, Vitão do Inter, já tem um ali para dobrar. Luan Cândido não tá nulo ainda, mas vamos ter a escalação. Igor Rabelo, Fabrício Bruno, Igor Rabelo, Bruno Fux, um carazinho do Atlético Mineiro contra esse Atlético Goianiense, hein? Seria interessante, hein? Seria interessante diferenciar aí o sistema defensivo. Muito bom, né? Pegar um golzinho desse aqui, Brits. Aqui para baixo mais complicado, certo? Então bora fechar aqui com Kaique Rocha, certo? Kaique Rocha Kaique Rocha do Atlético Paranaense. Eu vou ficar nessa dúvida aqui entre Gustavo Gomes, é clássico, mas o cara tem potencial. Gustavo Gomes, Pedro Henrique, Barbosa. Já coloquei ali o goleiro, né? Vitão na ousadia, Bruno Fux na ousadia. Vou colocar o Gustavo Gomes na ousadia, né? Sei que a galera vai fugir dele. Então, William, Bernabé, Kaique Rocha e Gustavo Gomes. Santos, John, Mancuso, né? Tem Mancuso, que o Atlético Mineiro vai jogar ali, a gente vai ter a escalação. Se não tiver, a gente vai atualizar o time, né, no nosso Instagram. Falando no nosso Instagram, ó, a galera que puder dar a moral, certo? O link vai estar aqui na descrição. @Anderson Carioca, eu vou botar lá Instagram do Carioca e botar o link. Só vocês clicarem, certo? @Anderson Carioca, dá aquela moral pra gente. É aqui que a gente coloca o conteúdo, né? A gente faz a resenha aqui, coloca vídeos, né? Aqui que tem o nosso plano de sócio, beleza? Ó, pontuação geral aqui 2.401 pontos, né? Então a gente está com essa promoção do nosso plano de sócio 99,99. Você vai ter acesso a essas últimas 7 rodadas, tá? Desde a nona rodada, né? Essa promoção até essa 7ª rodada aí, mais a temporada 2025. Então um plano completão, 3 anos de regularidade. Então quem puder dar moral, né, quiser participar, o link vai estar aqui, ó, sócio do Carioca. Só clicar no link e vem falar com a gente, beleza? Então coloquei aqui o Kaique, né? Kaique Rocha e Gustavo Gomes. Vamos fechar aqui a nossa zaga. Leonardo, Pedro Henrique do RB. Show? Aqui no meio de campo, Rafael Veiga, muito potencial, tá jogando muito, né? Quem vai apitar esse jogo, se eu não me engano, eu acho que é o Sampaio, né? Tem uma porcentagem de pênalti aí
para dar nessa rodada. Então pode ser o Rafael Veiga. Acho que vai estar no meu time. Rafael Veiga tem muito potencial. Vejo o Nicão na última aqui, ó. Fiquei entre Nicão, Alan Patrick e Lucas. Aí apostei no Lucas. O Lucas fez 6,20. O dobro. O Nicão fez o dobro da pontuação, né? Do Lucas, né? Seria 83 mais 6 ali, quase 90 pontos. Faz parte. Então o Nicão, veja interessante quanto a esse time do Vitória, que vem cedendo para mim. O Nicão aqui para mim é interessante. Matheus Pereira contra o Flamengo. Pra Cartola deu uma queda, né? Deu uma queda pra Cartola, mas tem muito potencial Matheus Pereira. O Garra aqui também, muito potencial o Garro, muito potencial. É o cara que é o chuta-chuta, é a válvula de escape do Corinthians, esse cara aqui. Então tem muito potencial o Garro também, muito interessante, certo? Aí aqui Mateuzinho pra mim mais ousadia, Jadson também, Tabata também, Richard Rios, Evangelista contra o Cuiabá aqui. Faz tempo que esse cara não joga, faz tempo que esse cara não produz nada no Cartola, mas é um jogo favorável para ele. Matheus Henrique, Almada aqui, fez um gol, né, na Libertadores, Botafogo final. Cauli aqui também menos, Hércules menos, Aníbal, Luiz Gustavo. Aqui mais para baixo, mais ousadia, certo? Mais ousadia. Então, falar para vocês aqui para fechar o nosso meia, né? O Lucas Moura também fora de casa é um pouco mais ousado, mais diferente contra o Bahia. Então, para mim, para fechar aqui, Nicão, né? Para rodar o Nicão. Matheus Pereira também, como o Flamengo vem reserva, e Garro. Então, Garro top 1, Nicão top 2, né? Nicão top 2 e Matheus Pereira ali top 3, Lucas Moura top 4. E aqui um cara do Fortaleza também, velho. Falar pra vocês, um cara do Fortaleza também é interessante. Juventude aí contra o Flamengo aí, 2 gols de meia, né? Então, esse cara aqui parou de jogar, esse cara aqui, ó. O cara aqui parou de jogar. Parou de jogar, né? Mas vamos ter a escalação do Fortaleza, né? A gente lá do plano de sócio, mas Pochettino aqui seria uma boa, cara. O Pikachu acredito que vai jogar vai ser banco. Talvez o Marinho volte naquela posição dele, mas o Pochettino aqui poderia ser uma boa aqui contra essa equipe do Juventude que vem cedendo para meia, viu? A média aqui poderia ser a redenção dele. A média geral 4,37, como andante 5,6, né? E visitante 3, tá baixo, né? Já tem 5 gols no campeonato, não podemos deixar isso de lado, né? Tem muito potencial, 6 assistências, né? Então seria aqui uma ótima apostinha pra gente, hein? Seria uma ótima apostinha pra gente nessa rodada. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o Pochettino nesse time, certo? Tá nulo contra o Juventude, né? Mas como eu tô falando pra vocês, deixa eu tirar até aqui pra falar. Tá nulo, mas ó, se eu não tiver informação, né, a gente vai ficar entre Nicão do Atlético Paranaense, Garro ou Matheus Pereira. Matheus Pereira é o top 3. Nicão top 1, Garro top 2, Matheus Pereira top 3, beleza? Então tá aqui o nosso meio campo. Rafael Veiga, Pochettino e Alan Patrick. E aqui no meio, aqui vamos colocar um Richard Evangelista, Matheus Henrique. Aqui é mais complicado, viu? Almadinha aqui contra o Vasco da Gama. Pode ser interessante. Tá com moral, né? Fez gol contra Vamos colocar aqui a Almada no banco. Show? Vamos aqui pro ataque. Borré interessante. Vou listar aqui os nomes interessantes. Vegete mais ousadia.
né? Michael também mais ousadia. Memphis mais ousadia. Wesley, pra mim, dá tranquilo para duplicar com Borré. Tranquilo para duplicar. Luiz Henrique, tá novinho, não jogou a semifinal. Dá tranquilo. Opa. Dá tranquilo para duplicar com ele, certo? Borré, Igor Jesus e Luiz Henrique. Borré, Wesley e mais um, né? Então pra mim dá para duplicar aqui tranquilo, ficar esperto. Estevão, cara, eu não vou deixar de estar Estevão no meu time não. Cara, muito potencial, cara. Eu sei que tem muita gente que vai querer tirar ele e tudo, mas tem muito potencial. Então, a última peça, certo? Michael aqui, mais ousadia. O Wesley aqui, pra mim, média básica muito boa, 6.91. 6.91 Wesley. Então, muito interessante pra gente dobrar. Tá o Luiz Henrique, né? Tá com a média 5.64. Também interessante aqui. Estevão já tá no time. Yuri Alberto mais ousadia. Lutiero ousadia. Sacha também um pouco mais ousadia. Igor Jesus também cabe no time. E esse cara aqui também cabe no time, viu? Na última aqui, ó, 15,60. Se o Mastriano não jogar, acredito que ele vai jogar mais tempo. Então também é uma peça interessante, viu? Fraco Lopes mais ousadia. Savarino ousadia. E aqui pra baixo Caio Jorge vem fazendo seus gols. Quem quiser apostar, uma apostinha aí, Então, top 1, certo? Top 1, top 2, top 3, top 3. Aí vem com Borré e aqui. Cara, tô com muita dor. Não ter um cara do Botafogo no tapetinho é muito complicado. Aí vai ficar aquela, ou Luiz Henrique ou Igor Jesus. Eu gosto mais de um cara que tá mais ali no ataque, né? Igor Jesus. Mas tô muito em dúvida nesse nosso ataque aqui, essa última pecinha aqui. Posso colocar o Wesley e até colocar a faixa nele, que eu sei que todo mundo vai estar com o Borré. Todo mundo vai estar com o Borré no time, né? E com a faixa. Então é um nome muito interessante. A gente na ousadia podia fazer até isso aqui, ó. Na ousadia podia chegar, tirar o Borré, né? O cara que vai ser mais escalado, né? E colocar o Wesley de capitão. Ou tirar aqui o Igor Jesus, meter o Borré junto com o Wesley. Aí se de repentemente o Borré não for muito bem e o Wesley for melhor, a gente coloca a faixa no Wesley, vamos ter o Borré e o Wesley já é o diferencial. A gente tá precisando tirar a pontuação. Então, isso aqui pra mim me agrada muito, essa forma aqui. Carioca, o jogo contra o Corinthians pode ser um jogo que o Estevão não pode ir tão bem. Cara, eu vou falar uma parada pra vocês. Na moral. Deixa eu trazer aqui pra vocês um negócio aqui interessante. Se o Estevão não deitar, eu tô dizendo deitar, não botar esse cara pra sambar, né? Pode mandar ele parar de jogar bola, porque o Bidu é muito ruim, velho. O Bidu é muito ruim, o Bidu, certo? Ainda tem aqui, ó, Gustavo Henrique e o Kaká. Se for Gustavo Henrique aqui, pesadão, depois que ele cortar o Bidu aqui, o Gustavo Henrique não vai nem ver nem a cor da camisa dele. Cortou pra cá, é rede. Então, falar pra vocês que é um risco muito grande deixar esse cara aqui de fora. Show? Deixa eu tirar ele aqui. Então, a princípio, a gente vai estar com o Igor Jesus. Beleza? Mas eu acredito que vamos ter mudança aí no nosso time. Então,
E aqui no banco de reserva, abaixo de Igor Jesus, Savalizo, Fraco Lopes, Marinho, Palácio, Plata, Caio Jorge. Caio Jorge contra o Flamengo, Gilberto, Pita. Aqui que é complicado, viu? Que é complicado. O Caio Jorge contra o Flamengo é interessante. Fraco Lopes, o Marinho contra o Juventude. É se jogar. Vamos botar aqui o Marinho no banco. Certo? Então, nossa base aqui, ó. Santos, John, William e Bernabé. A dúvida aqui, o William ou o Juninho Capixaba. Aí, Kaique Rocha e Gustavo Gomes. Aí, Gustavo Gomes pode ser que a gente mude, mas é um nome para deixar aqui para ser interessante, para ser diferencial. Rafael Veiga e Alan Patrick, isso aqui eu não mudo. Então tem uma apostinha aqui no Pochettino. E muita gente não vai ter ele contra o Juventude. A gente vai ter a escalação. Se eu atualizar o time com o Pochettino para arriscar, é porque o Pochettino vai ser titular, certo? Borré não sai do time, Estevão e Igor Jesus. Então pode ser que a gente mude aqui, mas dificilmente eu vou tirar o Estevão do meu time. Vai estar no meu time. Então o Igor Jesus vai ser a definição. Se eu vou com Wesley, se eu vou com o Luiz Henrique, né? Para aqui, para diferenciar. Show? A faixa de capitão, por enquanto, vai ser nele. Borré. Show? Então, pra vocês bater o print aí. Certo? Santos, John, William, Bernabé, Kaique Rocha, Gustavo Gomes, Roger Machado, Veiga, Alan Patrick, Pochettino, Igor Jesus, Estevão e Borré. Valeu, tamo junto e é nóis!